para os nossos brevíssimos avisos. Queridos irmãos, dia 16 acontecerá na nossa Capela Santíssima Trindade uma tarde de espiritualidade em preparação da Páscoa. Se você tem desejo, interesse de participar deste momento, você pode estar buscando mais informações nas nossas redes sociais, bem como ali também no mural, onde há um link de inscrições, as informações como o horário que começa e o horário que encerra. Depois também nós estamos nos movimentando sempre mais em vista da nossa feijoada. Você que ainda não colaborou, não adquiriu um ingresso ou um bingo, nós pedimos generosamente que vocês possam colaborar com esta ação evangelizadora, em vista da construção da nossa igreja matriz. Então, nós temos também estes ingressos e os bingos no balcão do dízimo e com algumas outras pessoas da nossa comunidade. Gostaria de chamar a Cósmia, eu tenho uma palavrinha para dar. Bom dia, meus irmãos. Hoje eu estou com a missão de falar um pouco da minha experiência como dizimista. Eu vim de uma família que se dizia católica, mas o católico que ia na missa, meu pai ia 2 vezes na igreja, que era para batizar o filho de alguém quando era convidado, ou se não, na época do festejo da cidade, que ele ia para rematar os leilões. E eu cresci nessa vida de catolicismo dessa forma. E depois que eu me casei e tive meus filhos e passando por muitas dificuldades e nunca tinha ouvido falar essa palavra dízimo dentro da igreja, porque não sou tão antiga, né? Mas naquela época a gente não ouvia com tanta facilidade falar do dízimo e muito menos um balcão onde tivesse pessoas disponíveis para orientar e receber essa devolução. E quando eu mudei para cá, para Palmas, em 98 que eu mudei para essa quadra, né? Eu sou paroquiana aqui desde 98, e em busca dessa vida de igreja, de levar meus filhos para a igreja, eu às vezes até não vinha, mas a obrigação do filho levantar cedo, todo domingo eu fazia. Vamos para a igreja e botava para vir. Se eu tivesse as orientações e as informações que eu tenho hoje, talvez teria sido diferente. Eu viria para trazer eles, para ensiná-los, né? E aqui dentro dessa paróquia, dentro dessa quadra, eu me via com muita dificuldade financeira, com dificuldade no casamento, com dificuldade na criação dos filhos, e tudo era dificuldade na minha vida. E muito doente. E eu passei a vir para a igreja, quando eu via que tinha pessoas aqui, eu vinha e ficava aqui na porta da cozinha, me oferecia para lavar pano de chão, para lavar prato, para lavar panela, e eu comecei a vir para a igreja nesse intuito de querer ajudar, me oferecendo, mas sem estar engajada em nenhuma paróquia. Até que um certo dia fui convidada a participar do encontro de casais com Cristo. A princípio, o marido não aceitou. A segunda vez também não aceitou. A terceira vez aí ele repensou. E a gente fez, e foi aí que a gente começou a nossa caminhada de igreja, engajado e conhecimento. Eu saí dali tão, assim, com aquela alegria tão grande dentro de mim, que eu queria que todo mundo fizesse um encontro de casais com Cristo. Porque ali foi um despertar na minha vida. Ali eu fui descobrir as coisas boas que a nossa igreja tem. Ali eu fiquei tão incutida com tudo que passei a estudar, e aí fui descobrir documento da igreja, fui descobrir site do Vaticano, e fui aí. A palavra de Deus que eu tinha em casa, mas era uma Bíblia que ficava empoeirada, lá em cima de uma mesa, ou se não fechada no estante, e que eu pegava para ler e eu não entendia nada. Começava a ler, parava. Depois desse encontro de casais que eu tive, eu comecei a tirar a venda da cegueira espiritual da minha vida. E aí eu comecei a estudar e descobrir tanta coisa boa que estava aqui dentro, as normas de vida, as leis que estavam aqui dentro, e que era a direção da minha vida. Que eu não precisava ficar buscando livro de autoajuda
Eu não precisava ficar buscando as coisas dos horóscopos da vida. Então, assim, uma vida totalmente bagunçada. E aqui eu me deparei com a situação que eu sempre tinha uma resistência, o dízimo. Para que devolver dízimo? Padre não precisa de dinheiro. Para que eu vou devolver dízimo? Eu não sei para onde vai esse dinheiro. Olha só quanta ignorância da minha parte. Né? Porque não era isso que Deus queria de mim. Não era isso que Deus queria, o meu julgamento. Ele queria que eu tivesse meu coração aberto com amor para servir a minha igreja e aos meus irmãos. E nessa vida, nessa trajetória, nesse estudo, eu fui atrás do que era o dízimo. Aí, na palavra de Deus, se a gente for dar uma olhada, desde o início da humanidade, a gente encontra algumas coisas interessantes que falam e despertam a gente sobre o dízimo. Né? Primeiro que o dízimo é a décima parte de algo, né? Lá, a partir de Gênesis, já vem a história da humanidade, né? Gênesis 14, 19 e 20, Melquisedeque, né? Ele trouxe pão e vinho e foi aí que começou a história do dízimo. Ele era sacerdote do Deus, bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, que entregou os inimigos na tua mão e deu o dízimo de tudo. E aí eu comecei a perceber, quando eu comecei a estudar, porque sempre lá na humanidade eles diziam, se acontecer isso comigo, eu vou devolver meu dízimo. Tem a história de Jacó, que fugia do irmão, né? E ele propôs também, fez esse voto de devolver tudo, se ele se desse bem, se ele se saísse bem. Veio a parte de Moisés também, que fala da devolução do dízimo. Agora, quando eu cheguei em Malaquias, que diz assim, Malaquias 3, 8 e 10. Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntai-vos, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não abro os reservatórios do céu e não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Isso aqui me tocou profundamente, porque eu falei assim, gente, Deus não está barganhando comigo. Eu não vou devolver o dízimo porque eu vou devolver para Deus me abençoar. Ele vai me abençoar, porque eu sou filha de Deus, eu não vou fazer essa barganha. Isso aqui é uma promessa de Deus na minha vida. Não é uma barganha que eu estou fazendo com Deus. Deus está me prometendo isso. Aí, quando vai para o Novo Testamento, a gente vai vendo outros, Mateus 5,17, que fala, não julgueis que vim abolir a lei dos profetas, não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. E aí o Novo Testamento também, Mateus aborda em outras partes, Lucas também vai falar sobre essa devolução e a questão da humildade na nossa devolução. Né? Quando fala lá do fariseu e do publicano, onde um se exalta, eu devolvo o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, e o outro se humilha. Senhor, eu sou o pecador. Se coloca com humildade diante de Deus. E esse foi justificado por Deus. Então, quando eu fiz todo esse trajeto, e aí fui para o catecismo, que lá fala no mandamento da igreja, o 5º mandamento, ajudar a igreja na necessidade. E aquilo foi me tocando profundamente e eu decidi tocar o dízimo. Só que eu me deparei com devolver o dízimo. Só que eu me deparei com um problema. A condição financeira era tão precária que eu dizia assim, mas eu não posso devolver 10%. Eu não tenho condição de devolver 10%. O dia que eu puder devolver os 10%, eu vou devolver o dízimo. Olha só a postura da pessoa, né? O dia que eu puder. E nunca podia. Porque quando eu recebi o salário, era mais da metade para a farmácia e o restante era para comida. E daí um dia, uma pessoa veio aqui, nesse lugar onde eu estou, hoje, e deu um testemunho sobre o dízimo. E ela falou da dificuldade que ela enfrentou, que ela tinha enfrentado, e quando ela começou a devolver o dízimo, quando ela foi tocada a devolver o dízimo, ela começou a encaminhar na vida dela. Então, de tudo que ela conseguia,
sem emprego, mas quando ela conseguia um valor, daquele valor, ela doava um pouquinho para o dízimo. E a vida dela começou a se estruturar. Aquele testemunho daquela mulher foi o ponto principal que eu precisava para fechar a minha concepção do dízimo. E tocou profundamente no meu coração. E eu procurei a igreja, fiz o meu cadastro e comecei a devolver o dízimo. Mas aí, feliz, né? Agora eu estou devolvendo o dízimo. Mas aí, meus irmãos, eu me esquecia da fidelidade com Deus. Eu devolvia um mês, passava 3 sem devolver. Quando eu vinha devolver, nossa, mas 3 meses já, meu Deus, parece que foi ontem que eu devolvi. Onde que estava o meu problema? Eu decidi devolver, mas eu não coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu estava devolvendo para Deus a sobra, a esmola. Eu não me organizava para colocar o de Deus em primeiro lugar. Se Deus me dá 100% de tudo que eu tenho, que é dado por Ele, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, Ele me dá tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é dado por Deus. Por que que eu só vou dar para Ele o que sobra? Deus é um amor maior. Deus é meu amor maior. Foi falado aqui no Evangelho. Onde que está o meu compromisso com o amor de Deus? E aí eu passei a fazer o seguinte. Nas minhas contas, eu colocava lá tudinho e o dízimo era o último. Eu passei a inverter, eu coloquei o dízimo primeiro. Primeira coisa do meu caderninho de conta era o dízimo. Quando eu recebia, eu vinha correndo devolver meu dízimo. Era 10%? Não. Eu não tinha condição de devolver os 10% e Deus sabia disso, porque Deus sabe da nossa vida, do nosso coração, Ele sabe tudo. Eu não escondo nada dele, nem que eu queira. Mas eu fui me organizando de uma tal forma que hoje, há vários anos, eu consegui chegar à meta que eu queria. E hoje, com toda essa facilidade que a gente tem do Pix, na hora que o pagamento cai na minha conta, porque hoje a nossa moeda, né? Eu já passo primeiramente o de Deus. E hoje sobra. Do que eu ganho, sobra. Hoje eu consigo fazer a minha reserva financeira. Hoje eu consigo, além do que eu estou para o dízimo, Deus organizou a minha vida de uma forma que eu consigo ajudar muito além do que isso. Eu ouvi um dia a pessoa falar assim, eu não devolvo o dízimo porque eu ajudo as pessoas carentes. Isso é caridade que você está fazendo. Não é devolução do dízimo, não é o seu dízimo, é uma caridade que você está fazendo, é a obrigação de todos nós cristãos, fazer a caridade. Então, meus irmãos, esse é meu testemunho que eu queria falar aqui. Não sou muito das palavras, mas a gente tem que fazer umas perguntas bem cruciais, né, desse desejo de devolver o dízimo, né? Quais são as minhas possibilidades de oferecer o dízimo mensalmente à comunidade? Hoje a gente trabalha com a moeda mensal, porque a igreja tem as despesas mensais. Aqui nós temos na pastoral, a pastoral da social, que ela faz um trabalho muito bonito. E ela depende também, além do que a gente recebe no dízimo, ela também depende das doações. Estou vendo ali a caixinha, o pessoal traz muita doação. A gente atende as famílias carentes, atende famílias em comunidade, outras comunidades. Nós temos comunidade que não tem condição de comprar uma vela para pôr no altar. E a paróquia ajuda a comunidade também. Então, qual é essa minha possibilidade de devolver o dízimo? E a nossa resposta tem que ser inspirada no que Paulo nos diz. Cada um dê como dispõe o seu coração, sem pena, sem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Então, que a gente possa sair daqui hoje com essa reflexão. O que eu posso fazer? O que Deus quer de mim? O que eu posso contribuir na evangelização, no projeto de Deus? O que eu estou deixando de fazer? Você não pode fazer a sua devolução de 10%? Faça um compromisso de fidelidade com Deus, devolva 1%. Seja fiel.
Se você se dispor diante de Deus a devolver 1%, seja fiel todo mês com esse 1%. Se foi 2%, seja fiel com os 2%. Você é livre para se colocar diante de Deus e propor a Ele como você pode contribuir na devolução do dízimo. E essa devolução do dízimo venha fazer o nosso crescimento de se libertar do egoísmo, de se libertar da ganância do ter, de se libertar da avareza, porque nós estamos ajudando o nosso próximo. Muito obrigada.